Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos da disciplina de administração hospitalar, hoje, como proposta de amplitude do nosso conhecimento, a gente vem falar um pouco mais desse assunto tão grandioso que é empreendedorismo, correto? Lembrando que semana passada a gente iniciou, dentro da gestão do conhecimento empreendedor, definindo alguns conceitos do qual eu vou falar daqui a um pouquinho, mas hoje a gente entra um pouco mais a fundo, direcionado a esse sentido do empreender para a nossa vida, correto? Para o desenvolvimento do potencial do ser humano. Então, o tema da nossa aula que está aqui é o panorama do empreendedorismo, uma nova realidade empreendedora. Então, eu convido vocês que se atentem e comecem a refletir nesse conceito, que vai ser de grande valia para o desenvolvimento de vocês, nas funções que vocês já desenvolvem dentro das organizações empresariais que vocês trabalham, sejam hospitalares ou não, mas também como um todo para o relacionamento e desenvolvimento de vocês na vida, correto? Como eu falei, semana passada a gente iniciou esse conhecimento falando um pouquinho da gestão do conhecimento empreendedor, o raciocínio e a criatividade do empreendedorismo, onde que a proposta do estudo da semana passada foi pautada no processo do estímulo do raciocínio criativo, onde a gente definiu o que era raciocínio, o que era criatividade, onde o raciocínio, o ser humano utiliza a sua inteligência para desenvolver a criatividade, desenvolver o seu potencial e fazer coisas incríveis, correto? Também falamos da definição do conhecimento como um todo, aonde definimos a parte do conhecimento tácito, que é aquele que é pautado na experiência, o entendimento e o aprendizado do ser humano com a sua vivência, e o aperfeiçoamento com o conhecimento explícito, que é a ciência, correto? Que num todo é transformado esse conhecimento, quando gerido, em sabedoria empreendedora. E aí a gente parou dentro desse conceito de sabedoria empreendedora, porque hoje a gente tem essa proposta de falar um pouco mais do conceito mais específico da área do empreendedorismo para a vida do ser humano, correto? Então, dentro da aula de hoje, que o tema eu vou repetir novamente aqui, o panorama do empreendedorismo, uma nova realidade empreendedora, ele tem a princípio da gente retomar esse conceito da transformação do conhecimento em sabedoria empreendedora. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa nova realidade empreendedora, definindo as características empreendedoras, que é o planejamento, o poder e a realização. Vamos falar também da segmentação do empreendedorismo, que entra o empreender e o intraempreendedor, ou seja, o empreendedor e o intraempreendedor, o que seria isso? A gente vai definir também. E o empreendedorismo no Brasil, que aí entra a visão empreendedora, a importância do empreendedorismo para a comunidade, o papel de uma comunidade empreendedora e o perfil do empreendedor social. Claro, tudo relacionado ao que é o desenvolvimento do nosso país, correto? Para finalizar, ou melhor, indo por término da nossa aula de hoje, a gente fala também sobre verdadeiros seres empreendedores que marcaram o mundo. Então o professor escolheu alguns exemplos de pessoas que já foram e alguns que ainda são, na realidade talvez um ou dois, que ainda são empreendedores no mundo que a gente vive e que desenvolvem o potencial não somente para ganhar dinheiro, mas sim para ser exemplos, ou seja, ser exemplos inspiradores para outras pessoas se desenvolverem de forma empreendedora. Então vai ser bem interessante. E para finalizar, empreendedorismo e o seu profissional, ou seja, é a formação desse conhecimento, aonde a gente consegue formar como ser humano primeiramente e fazer com que o nosso conhecimento bem gerido atue dentro da nossa área profissional. Então é isso que a gente vem com proposta de amplitude dentro desse espiral que toda aula eu falo para vocês, que a gente vai entrando e montando um quebra-cabeça administrativo. Convido a vocês novamente a pegar os seus cadernos e anotarem para refletir nesse conhecimento que é tão valioso para o ser humano, correto? Então o primeiro slide, como eu disse para vocês,
a gente vem falar um pouquinho mais desse conhecimento, né, transformado em sabedoria empreendedora. Né? Aqui o texto, né, a menção do professor Dolabella, que ele fez lá no livro dele em 2003, o que ele fala? Pode-se dizer que o conhecimento transformado em sabedoria empreendedora nada mais é do que o pensar humano capaz de gerar novos conhecimentos por meio de saberes empreendedores. Então, quando o professor Dolabella ele vem com essa proposta, na realidade ele está trazendo isso de forma educacional para a vida do ser humano. E esses saberes empreendedores, a gente já teve aula falando sobre isso, né? Fazendo um paralelo com as funções administrativas, que nada mais é esses saberes, que é o quê? Sintetizados nos pilares da educação. Aprender a conhecer, que aqui está como saber, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Entendeu? Então, tudo começa, pessoal, como um processo educacional, aonde eu estimulo o meu raciocínio, né, a desenvolver a minha criatividade de forma humana, pessoal. É isso. E aí, a partir do momento que eu entendo esse processo, eu começo a observar que os meus conhecimentos são sim transformados em sabedoria empreendedora. Por quê? Que a sabedoria empreendedora é o uso de modo eficiente, correto? E eficaz da gestão do conhecimento como um todo. Então, quando eu busco esse entendimento, eu vejo que eu utilizo o meu raciocínio, a minha criatividade, os meus conhecimentos, tanto pautado na experiência como na ciência, para gerir esse processo e me desenvolver como um ser humano melhor e aí sim, né, como um profissional melhor dentro das funções que eu faço, né, dentro das empresas em si. E é isso que eu quero que vocês entendam. Né? A proposta é essa. A proposta é você observar que o conhecimento que a gente está aplicando dentro das nossas aulas de administração não é somente para as instituições, mas sim para a vida de vocês. E aí, quando eu estou falando em vida, eu estou falando de todas as áreas da vida de vocês. Da área financeira, da área sentimental, da área profissional, de todos os relacionamentos que vocês têm dentro desse aspecto que se chama vida. Então, por isso que eu preciso, né, gerir esse conhecimento de forma empreendedora, correto? Transformando sempre em sabedoria empreendedora. Fácil isso? Não é, mas o próprio ser humano ele tem potencial de a cada dia se aperfeiçoar, né, para ele ir executando todo esse processo e se desenvolvendo ao longo da vida. Então, dentro da proposta dessa nova realidade empreendedora, qual que é o conceito, pessoal? Fala-se muito, né, em empreender, do quanto isso é inovador, benéfico para a sociedade, do papel do empreendedorismo nos momentos de crise econômica, né, e da importância de se desenvolver uma comunidade empreendedora. Realmente, né, o empreendedorismo é benéfico para a sociedade? Sim. Quando ele é desenvolvido de forma entendível, correto. Por quê? Porque quando eu entendo, eu aprendo. Entendeu? E quando eu entendo, eu consigo ser mais cooperador. Né? E aí o aspecto competitivo ele é equilibrado pelo cooperativismo, correto? E aí eu consigo gerir melhor as minhas atitudes, sendo inspiração para os demais. Consequentemente, eu vou ter um retorno financeiro. Agora, quando eu só penso de uma forma capitalista, financeira, é aonde que tudo que eu empreendo eu não consigo executar de uma forma correta. Que infelizmente é o que a grande maioria das pessoas fazem hoje, correto? Só pensam em empreender, por quê? Porque querem ganhar dinheiro com aquilo. Está errado, professor? Não está errado. Só que eu tenho que entender que o empreender ele vem do raciocínio e da criatividade pautada em conhecimentos educacionais que moldam os valores humanos. Porque nesse momento de crise, eu tenho que ter equilíbrio para sim empreender. Né? E desenvolver não somente para mim, mas para toda a sociedade. Olha o momento que a gente está vivendo da pandemia. Correto? A gente está vivendo um momento de crise. É bem complicado.
onde pessoas estão tentando empreender, mas eu tenho certeza que tem pessoas que buscam equilíbrio em formar esse conhecimento, né? Ou seja, aperfeiçoar o conhecimento tácito com o conhecimento explícito, que é a ciência, correto? Raciocinando e criando de uma forma, né, de gerir esse empreendedorismo para desenvolver não só ele, mas toda a sociedade. E tem muitos que estão só pensando em ganhar dinheiro para a sobrevivência. O que vai acontecer? Aquele que só pensa em ganhar, ele comete sempre os mesmos erros. Ele faz algo e ele não tem foco naquilo. Ele para no meio e vai fazer outra coisa. E assim vai piorando. Por quê? Porque a gente está num momento de crise. E se eu não pensar, né, e agir sem pensar, o que vai acontecer? A chance de errar, de falhar é muito grande, pessoal. E, infelizmente, eu tenho que me equilibrar nesses momentos de crise para poder empreender. É isso que fala. E aí vem algumas questões. Qual a relação entre a crise e o empreendedorismo? Tudo. Correto? Né? É no momento de crise que eu tenho que criar alternativas que solucionam problemas. Para eu criar essas alternativas, o que eu tenho que fazer? Buscar mais conhecimento, aperfeiçoar mais esse conhecimento. Ah, professor, eu tenho que estudar? Sim, com certeza. Eu tenho que colocar no meu raciocínio para desenvolver essa criatividade? Sim. E infelizmente, pessoal, eu não posso mentir para vocês, mas no nosso país, acho que nunca deixou de existir uma crise. Claro, cada crise que vem mais forte, como essa pandemia. Entendeu? Mas eu tenho que buscar conhecimento para criar alternativas que solucionem. Então, o empreendedorismo ele tem tudo a ver com um cenário de crise. Mas eu não posso somente, né, pensar somente no lado financeiro. Eu tenho que pensar primeiro em desenvolver algo que seja de significância não só para mim, mas para toda a sociedade. E assim, né, tentar captar esse recurso financeiro em troca. É fácil? Não, por isso que eu tenho que gerir o meu conhecimento empreendedor, sendo sábio, tá? Ó, outra questão. Qual a diferença entre empreender e abrir um negócio? Tudo. Por quê? Porque o empreender não é abrir um negócio. O empreender é você pegar o seu raciocínio, pensar, criar, né, por meio de ideias, né, gerir o conhecimento para ir sim, né, ter um retorno financeiro, montando algo, uma empresa, ou até mesmo trabalhando dentro de outra empresa e ganhando com aquilo que você faz de melhor. Entendeu? Então, né, existe diferença? Existe. Né? Muito se fala que o empreender só está pautado em montar um negócio e ganhar dinheiro. Não é isso. Tem a ver? Claro que tem. Só que eu tenho que pensar primeiro, né, planejar primeiro e desenvolver algo. Correto? Senão, eu não vou conquistar nada, pessoal. Mas o que é comunidade empreendedora? Correto? O que é isso? Não, o próprio nome diz comunidade, pessoal. Comunidade é comunhão. É eu fazer algo para a comunidade. Né? Não estou falando de dar as coisas de graça, não, pessoal. Mas estimular a comunidade, fazer e se desenvolver de forma empreendedora. Isso no nosso país, infelizmente, não é estimulado. Nunca foi. Será um dia? Eu acredito que pode ser, mas isso depende de nós que estudamos. Correto? Se a gente for esperar nos nossos governantes, isso não vai acontecer. Infelizmente, porque eles estão interessados somente neles, pessoal. Infelizmente. Correto? Tá? Mas uma comunidade empreendedora é isso. A gente vai ver, né, ao longo da nossa aula. Tá? Quais os benefícios ela traz para a sociedade? Tudo. Né? Uma comunidade empreendedora traz muito benefício para a sociedade. Por quê? Porque eu consigo fazer com que cada pessoa se inspire naquilo que faz, inspirando outras pessoas. Lembra da semana passada? Passando de geração a geração. Isso a gente não está passando. O que está sendo passado hoje? Os péssimos exemplos para a geração que está vindo. E aí? Como está saindo os profissionais? Ruins. Como está saindo os chefes de famílias? Ruins. Quase não existe. Por quê? Porque o pensamento empreendedor não tem.
não é pautado naqueles saberes que o professor Dolabella citou naquela menção, correto? E é isso que a gente tem que buscar entender de uma forma diferente, tá? Qual a importância do empreendedorismo no Brasil e por que não no mundo? Nossa, no Brasil é de extrema importância, no mundo também, pessoal, né? No nosso país, nesse momento, entender como se cria de forma empreendedora, né? É essencial para nós, seres humanos, correto? É fácil entender? Não é. Por quê? Porque dá trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. Então não é fácil, mas é o que eu quero provocar vocês. Hoje, empreender no Brasil, não estou falando de montar negócio somente, mas eu tenho que melhorar como ser humano para poder ser um melhor profissional e ter chance de ter vagas de emprego e até mesmo montar negócios que dão certo, pessoal. É muito difícil hoje, correto? Mas não é impossível. Por quê? Porque eu e vocês temos potencial para desenvolver, correto? Para isso que tem o conhecimento, para a gente se aperfeiçoar mais e mais e poder gerir esse conhecimento empreendedor, certo? Vamos continuar a nossa aula aqui, tá? Olha lá, você tem noção de como o empreendedorismo pode alterar a dinâmica da vida de uma pessoa? E aí, se eu estivesse na sala de aula com vocês agora, eu fazia essa pergunta e eu gostaria de ouvir de vocês. Como eu não estou, né? Ficam para vocês pensar, né? Você tem noção de como o empreendedorismo pode alterar a dinâmica da vida de uma pessoa? É evidente que ele pode alterar. Mas depende do quê? Depende de como a pessoa vai gerenciar esse conhecimento. Correto? Como vai se aperfeiçoar. E aí vem, uma pessoa nasce empreendedora ou se torna empreendedora? E aí? Ponto de vista do professor, eu vejo que só da gente nascer, Deus nos criou de uma forma de raciocinar e criar de forma empreendedora. Fato. Correto? Mas ao longo do tempo, né, eu vou tendo os meus conhecimentos tácitos, aonde eu vou aprendendo com a minha experiência, mas eu preciso do quê? Da ciência para aperfeiçoar esse conhecimento como um todo e transformar ele em sabedoria empreendedora, ou seja, melhorar eu como um ser humano. E aí sim, como profissional, né, como chefe de família, como chefe do setor, como líder, como a gente já viu, em todos os aspectos, entendeu? Então, de um ponto de vista, a gente sempre está se formando num aperfeiçoamento de um melhor ser humano empreendedor, mas isso eu tenho que querer. Senão, eu vou desconstruir tudo aquele raciocínio, aquela criatividade que Deus deu para mim. Correto? Então a gente tem que ver de uma outra, de um outro ponto de vista, de sempre estar se aperfeiçoando para se tornar um empreendedor melhor, um ser humano melhor. Correto? Muito bem. Características empreendedoras, né? A gente tem aqui 3: planejamento, autoridade e a realização, tá? Como está aqui na tela. Se a gente for analisar planejamento, o que é? Por que o planejamento é uma característica empreendedora? Simplesmente por causa do quê? É o aprender a pensar antes de agir. Ponto. Correto? Eu não vim com nenhum conceito teórico, isso não. É o aprender a pensar antes de agir. Então, quando eu busco entender esse procedimento, eu aprendo a pensar antes de tomar qualquer decisão. Com isso, eu vou formar esse aspecto empreendedor melhor nos meus pensamentos, né? A autoridade é a conquista do respeito e da humanidade, isto é, comprometimento para agir. Entendeu? Então, se eu planejo e penso, eu entendo isso, eu aprendi esse processo, consequentemente, tudo que eu vou desenvolver, eu vou tentar conquistar respeito com a autoridade e comprometimento do que eu faço nas funções minhas. Então, seja na área profissional, seja na área pessoal, ou seja, na vida como um todo. E aí entra a realização, que é o agir, ou seja, a execução com organização e consciência, aonde eu me equilibro. Entendeu? Por isso que eu tenho que sempre estar para desenvolver algo, criar alternativas que solucionam problemas, eu preciso de planejamento, autoridade e realização. São características
que fomentam esse processo da gestão do conhecimento empreendedor, que está dentro desse panorama do empreendedorismo, certo? Por isso que o professor colocou, para a gente refletir nessas menções, certo? Vamos lá, dando continuidade. Empreendedorismo e sua segmentação. O que é isso? A gente tem lá, dentro do aspecto empreendedor, a gente tem o empreendedor e o intraempreendedor. É a mesma coisa? A gente vai observar que não, que dá uma diferenciada. E aí a gente vem com essa segmentação. Primeiro, empreendedor. O que é um empreendedor por si só, pessoal? Remete à ação de fazer algo inédito ou diferente, romper um status e procurar insistentemente novas oportunidades de negócio, focando a criação e a inovação de valor. Aqui até direciona um pouquinho para o lado financeiro, empresarial. Eu tenho que montar um negócio para ter retorno financeiro. Mas o empreendedor é aquele que cria algo inédito. Ninguém pensou e ele desenvolveu. Claro, ele pode desenvolver futuramente para ganhar dinheiro isso? É evidente que sim. Mas no primeiro momento ele está fazendo algo que talvez ajude, tem que fazer isso. Desenvolver o potencial que inspire uma sociedade. Ele vira empreendedor, né? É a criação, é a inovação. É criar algo que não existe ou inovar algo que já existe, mas de uma forma diferente. Como eu sempre falo, pessoal, difícil não é fazer o que todo mundo faz. Difícil é fazer o que todo mundo faz de forma diferente. Então, se eu faço o que todo mundo faz, eu não estou criando nada. Agora, se eu faço o que todo mundo faz de forma diferente, eu estou empreendendo. Por quê? Porque eu estou inovando sempre. E o empreendedor, ele faz isso. Correto? E o intraempreendedor, o que é? São pessoas que remetem à ação empreendedora dentro das organizações. Esse é aquele colaborador que trabalha na função mesmo. Veja só, praticada por colaboradores que pensam e agem, proporcionando um ambiente de criatividade e alinhado com o planejamento estratégico da organização que trabalha. E que dentro de suas responsabilidades contribuem ativamente para o alcance dos objetivos e do sucesso das organizações. Olha só, é aquele que é escolhido para trabalhar dentro de uma organização, mas para fazer a diferença, para utilizar o conhecimento pautado na experiência, né, e nos pilares da educação, sim, né, e na ciência, para executar de uma forma que cresça não só o potencial dele como pessoa, mas como profissional e, consequentemente, a empresa que ele trabalha, a função. Ah, professor, mas tem que ser só empresa particular? Não, qualquer tipo de instituição. Por isso que eu falo, independente da gestão da empresa que você trabalha, faça você a sua gestão do conhecimento empreendedor para ser um intraempreendedor e desenvolver, ser inspirador. É isso que a gente tem que ser. Entra lá o conceito de liderança, aquele que inspira as pessoas a trabalhar. Às vezes eu não estou no cargo de liderança, mas eu ajo, às vezes, com uma função, né, com atitudes, né, que desenvolvem conceitos de liderança e inspiram pessoas. Isso é ser intraempreendedor também, pessoal. Como empreendedor também tem que ter esse conceito. Mas aqui eu estou trazendo, às vezes a gestão não é tão eficiente na empresa, mas você desenvolve uma função, então faça do seu serviço ser um trabalho intraempreendedor, onde você coloque suas ideias para fazer o melhor, correto? E aí, se a empresa for uma empresa de forma que faz de forma empreendedora, você só vai agregar mais conhecimento àquilo. Vixe, vai ser muito bom. Entendeu? Mas para isso eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter o quê? Raciocínio e criatividade gerindo todo esse processo. Vamos para alguns aspectos. Aspectos do empreendedor. Olha que legal. Primeiro, utilizar recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. É aquele que muda, que ele simplesmente faz acontecer algo que ninguém esperava, ele muda todo o procedimento, ele se torna um empreendedor, entendeu? É aquele que ele muda o layout de algo, ele muda o conceito daquilo que já existia, mas ele inova, entendeu? Claro, sempre pautado nos valores humanos. Isso é ser empreendedor, né? Criar condições internas para que o empreendedorismo seja sistematizado na empresa, com foco na identificação de oportunidades de inovação. Então ele muda todo o processo, sistematizando, fazendo com que se tenha uma identidade, criando oportunidades para sempre ter inovação.
Então, por isso que ele tem que sempre estar planejando, correto? Né? Buscando a autoridade e realizando ao mesmo tempo. Olha as características empreendedoras. E mais, preciso ter raciocínio, correto? Raciocínio e o quê? Criatividade para isso. O empreendedor ele busca isso. Né? E aí, por fim, a terceira aqui que a gente tem é aceitar assumir os riscos e a possibilidade de falhar. Não fracassar, pessoal, mas falhar. Por quê? Porque tudo que o empreendedor ele busca fazer, por mais que ele planeje, pode ser que ele não consiga executar da forma que ele planejou. Mas se ele planejou, ele consegue o quê? Criar alternativas que solucionam um possível problema que pode acontecer. Então ele pode vir a falhar, mas não a fracassar. Por isso que é necessário a gente ter esse conceito gerencial, administrativo e empreendedor ao mesmo tempo. O empreendedor tem isso. Então esses aspectos formam todo esse conceito empreendedor. E o intraempreendedor? Olha os aspectos. Não ter olhos somente para a área de atuação, mas analisar que sua área de atuação faz parte de todo um processo organizacional. Então é mais ou menos aquele que ele não pensa somente, né, na parte, ele trabalha no setor financeiro da empresa. Ah, mas então, eu só tenho que fazer o que remete ao setor financeiro. Não, eu tenho que ter uma visão ampla de tudo o que acontece, entendeu? Eu não posso só pensar no meu setor, entendeu? Quem é? Vamos entender. Vocês são técnicos de radiologia, correto? E aí você só vai fazer o seu trabalho de forma técnica ali, sem pensar nos outros setores do hospital. Não, você tem que fazer o seu trabalho de forma técnica porque é a sua função, com certeza. Mas você tem que entender que aquilo que você está fazendo vai gerar informação para outras áreas do hospital. Então você tem que entender que o seu trabalho não está relacionado somente à parte de raio-x, mas num todo. Então eu tenho que ser empreendedor, por isso que eu tenho que desenvolver o meu trabalho de forma eficiente. E aí, será que os profissionais chamados de profissional de hoje fazem isso? Não estou falando só na área de radiologia, pessoal, estou falando num todo. Não, por quê? Porque não tem aqueles valores humanos e educacionais, né, formados por família e escola para desenvolver isso. Não esquentam com nada. Será que são empreendedores? Infelizmente, pessoal, não são. Será que são empreendedores? Também não. Entendeu? E a geração que vem? Como que a gente está fazendo? A gente tem que inspirar essas pessoas a pensar de forma diferente. Fazer o melhor. Correto? Independente do que está acontecendo. Ah, mas é adverso. Ah, o fulano lá faz. Deixa o fulano. Faz o melhor, porque você tem essa função. É isso que a gente tem que entender. É fácil. Às vezes revolta, porque você vê muitos outros fazendo de qualquer jeito, e aí você quer fazer igual, porque você fala, o cara não liga porque eu também tenho que fazer o certo. Não. Você tem que fazer o certo. Deixa as pessoas fazer o errado. Infelizmente, fazem o errado, prejudicam nós? Prejudicam. Mas a gente tem que ser intraempreendedor. A gente tem que ser empreendedor a todo momento. Gerindo esse conhecimento para inspirar as pessoas que virão. Pessoas que trabalham com nós, pessoas que vivem com nós na nossa família. Para a gente poder ter esse reconhecimento e deixar um legado. Porque o empreendedor, num contexto geral, né, que aí entra o intraempreendedor também, ele deixa um legado. E vocês vão ver no desenvolvimento das nossas aulas isso. Ou melhor, dessa aula, perdão. Ó, outra coisa, ter paixão pela área que atua, fundamental. Pelo trabalho que faz e pela organização que trabalha. Talvez o ter paixão pela organização que trabalha é um pouco mais complicado. Por quê? Porque talvez essa organização não é bem gerida. E isso te traz um desconforto emocional muito grande. Mas ter paixão pela área que atua, isso é fundamental para desenvolver algo com excelência. Né? Pelo trabalho que faz, é fundamental. Entendeu? Né? Talvez, como eu disse, pela organização é mais difícil. Eu tenho que buscar? Tenho. Mas eu tenho que entender que a paixão pelo que eu faço, para a área que eu atuo, né, de forma excelente, eu tenho que ter.
Senão eu não vou desenvolver. Isso é um aspecto intraempreendedor. Não só intraempreendedor, como empreendedor também. Mas aqui eu estou falando mais específico aquele que é o colaborador, que desenvolve uma função. Então imagine só, você dentro do hospital, onde você sabe que o hospital é um caos, um conflito, né? Infelizmente a saúde no Brasil, como a gente vê, observa, é uma corrupção tremenda. Só que você está dentro do hospital, executando a sua função. Às vezes você não consegue amar o hospital como um todo. Você tem um carinho pelaquela instituição. Mas você não ama por quê? Porque as pessoas gerem errado. Só que você tem que ter paixão pela sua área, pela sua função e pelo que você faz dentro daquela instituição hospitalar. É isso que eu quero provocar em vocês. Porque o ambiente hospitalar, vocês sabem muito bem. Talvez muitos de vocês não atuam ainda, mas já passaram por um hospital, já observaram um hospital. É conflitante, é a todo momento uma pressão, uma desorganização às vezes. Por quê? Porque está dinheiro público envolvido nisso, a não ser que o hospital é particular, mas mesmo sendo particular também tem desorganização, infelizmente. Ah, professor, são todos? Não, não são todos, porque depende da gestão. Mas a grande maioria, infelizmente, é assim, como outras empresas também. Mas eu estou falando do segmento hospitalar, da saúde. É complicado. E você, por causa que o outro faz lá de qualquer jeito, você vai fazer? Não, você tem que fazer porque tem que ter paixão pelo que faz e atuando de forma excelente. Certo? Vamos lá. Implantar projetos com começo, meio e fim. É foco. Tudo que eu vou fazer tem que ter o quê? Começo, meio e fim. Entendeu? Eu não posso... comecei, não terminei. Entendeu? Existem profissionais dentro das empresas que fazem isso. Né? Pessoas que começam uma coisa, quando você vê está fazendo outra, aí deixou aquilo, aí não faz mais, aí fica aquele negócio, uma bagunça, uma desorganização. Então, o intraempreendedor, na função dele, ele tem que desempenhar projetos de começo, meio e fim. Tá? Compartilhar conhecimento e aprendizado. Fato, isso daí é você deixando um legado para as pessoas que trabalham com você e para as pessoas mesmo que não trabalham. Por quê? Porque você compartilha o seu conhecimento. Não é fazer como muitos fazem aí de forma despreparada, que de vez em inspirar as pessoas a exercer uma função melhor compartilhando conhecimento e aprendizado, fazem com que essas pessoas se frustrem e desanimem dessa função. Não pode. Eu tenho que ser inspiração para o companheiro de trabalho meu, até mesmo para o dono da empresa que eu trabalho, para o gestor da empresa ou o gestor ali do meu setor. Eu tenho que ser inspiração para eles. Entendeu? Eu tenho que ser exemplo. Né? Por quê? Porque eu tenho que deixar um legado. Isso o intraempreendedor faz. É um aspecto intraempreendedor, pessoal. Vamos continuar. E aí a gente tem o empreendedorismo no Brasil, que tem a visão empreendedora. O que é a visão empreendedora, pessoal? E outra, como que é o empreendedorismo no Brasil? Fácil? Extremamente difícil. Né? Só que a visão empreendedora, vamos lá, dentro de um conceito simples e objetivo, é um dos 5 sentidos que permite aos seres vivos, dotados de conhecimentos, aprimorarem a percepção do mundo. Visão. Eu não posso ter uma visão assim, pessoal. O empreendedor, o intraempreendedor não pode ter uma visão assim. Ele tem que ter uma visão num contexto geral, 360 graus. Correto? Ele não pode só ver 180 não. Né? Ele tem que ver num todo. Por quê? Porque é onde ele cria estratégias que solucionam problemas de forma equilibrada, buscando conhecimento. Por isso que é importante ter a experiência e ter ela aperfeiçoada pelo conhecimento. Correto? Porque eu vou ter uma visão geral de um todo. Isso é fundamental para se desenvolver essa gestão do conhecimento empreendedor como uma sabedoria para a vida. E aí quando eu falo de vida, estou falando área pessoal e área profissional também. Correto? Visão. Essa é a palavra-chave. Do empreendedorismo no Brasil, será que está tendo essa visão? Não está. Poucas pessoas, pessoal, que são diferenciais nesse país. Poucas. E eu quero ser essa pessoa e quero que vocês também se formem nessas pessoas. Que pensam, que têm uma visão diferente. Que usam o raciocínio para criar alternativas que solucionam o problema. Mudar o mundo a gente não vai conseguir, talvez.
né? Porque depende de muitos aspectos. Mas no que você faz, você tem que desenvolver da melhor forma, né? Não fazendo o possível, mas o melhor. E aí, para isso eu tenho que ter visão, principalmente no nosso país hoje, tá? Ó, o empreendedorismo é essencial para a geração de riquezas dentro de um país, fundamental, promovendo o crescimento econômico e melhorando condições de vida da população. Fato. Só que eu não posso pensar como a gente pensa no nosso país, que eu tenho que montar algo somente para ganhar dinheiro para mim e para o outro que se dane. Não estou falando, entenda eu, não estou falando que a gente tem que dar dinheiro para os outros, que o governo tem que dar dinheiro para nós. Não é isso. Mas o governo tinha que dar possibilidades, estimulando esse aspecto empreendedor. E a própria sociedade também fazendo com que, né, use o raciocínio para um melhor desenvolvimento empreendedor, uma gestão. Será que isso tem no nosso país? Não tem. Não é estimulado. Será que vai ser? Pessoal, talvez. Não dá para saber. Correto? Mas eu quero, eu tenho essa intenção. E eu sei que você também pode ter, se já não deve ter essa intenção. E a partir de hoje eu tenho que você assistindo essa aula, você vai ter essa reflexão e vai começar a pensar diferente. Eu creio nisso. Correto? Ou seja, é desenvolver a evolução do saber. Ó, quando eu falo em saber, eu falo em educação, valores. Tá? Para realizar visões inimagináveis. Correto? Visões que às vezes você nem imaginou ainda. Tá? Mas você vai tentar fazer, né? Buscando constantemente novas ideias e criando alternativas que solucionam problemas para o bem da sociedade como um todo. Sociedade, eu estou incluso nisso. Se eu soluciono algo que é bom para mim, eu vou fazer como um todo, certo? Pelo qual sempre trabalhe com muita perseverança. Perseverança está ligada à paciência, né? Será que as pessoas estão pacientes hoje? Quase nunca, né? Ousadia, atitude, vontade, tá? E principalmente humildade, que é o que poucas pessoas têm hoje. Infelizmente. Entendeu? São tudo características de valores humanos, pessoal, né? De forma a conseguir realizar grandes sonhos, objetivos. Eu só consigo realizar algo, pessoal, se eu tenho foco. Será que as pessoas hoje têm foco? E aí? Fica para vocês refletirem. Né? Eu só vou ter foco a partir do momento que eu entendo o meu conhecimento, eu entendo o que eu estudo e aplico na minha vida. Será que isso as pessoas estão fazendo de forma adequada? Nem todos. Né? Olha lá, objetivos para a humanidade. Correto? Aí a gente vem com a importância do empreendedorismo para a comunidade. Né? Continuando desde esse aspecto do empreendedorismo no Brasil. Ó, processo no qual os empreendedores estabelecem como meta a articulação de ideias que vão ao encontro de oportunidades econômicas. Assim, mobilizam recursos e materiais para produzir bens ou prestar serviços que reduzam problemas de ordem social ou ambiental, sem o interesse de gerar apenas riqueza pessoal. É aquilo que eu já falei para vocês. É utilizar o conhecimento que é entendido e aprendido para desenvolver uma sociedade, pessoal. Para desenvolver pessoas, inspirando as pessoas a replicarem esse conhecimento e gerir de uma forma fundamental. Qualquer pessoa, em qualquer ramo que faz algo ou dirige uma organização com respeito, comprometimento e que tenha interesse de gerar ideias inovadoras e riqueza humana, para o meio social. Está dentro dessa importância do empreendedorismo para a comunidade. Será que no nosso país isso acontece de uma forma adequada? Não estou generalizando todas as pessoas, mas a grande maioria não faz como deveria. Os grandes empresários também não fazem como deveria fazer. E aí, esse empreendedorismo, ele se torna um mal para a comunidade. Né? Ele vira social somente, de forma individual. Infelizmente. O papel de uma comunidade empreendedora. O movimento empreendedor no Brasil é bastante relevante, principalmente porque temos aqui um elemento de grande destaque se comparado a outros empreendedores no mundo, que é a criatividade. O brasileiro, pessoal, como todo ser humano no mundo,
é criativo. Só que no nosso país, que a gente vive em crise constantemente, a gente tem que usar o nosso raciocínio de forma criativa muito mais, talvez, do que outros países. Entendeu? Por quê? Porque a gente sempre está tentando buscar solucionar problemas que acontecem a todo momento. Por isso que eu tenho que estudar, por isso que eu tenho que gerenciar esse processo, buscando esse conhecimento que faça com que eu tome decisões conscientes dentro desse aspecto, de forma empreendedora. Nossa população é muito criativa no que diz respeito a desenvolver soluções inusitadas para superar momentos críticos, provavelmente devido ao nosso histórico de crises. Como eu disse para vocês, a todo momento nós estamos passando por crise no nosso país. Então, temos que utilizar o pensamento, o raciocínio para desenvolver um aspecto que é chamado criatividade e desenvolva, de forma empreendedora processos que solucionam os nossos problemas. Inclusive, talvez seja a nossa criatividade o fator que mais influencie para o fato de o Brasil hoje ser um dos países que tem o maior número de pessoas que queiram e precisam empreender no mundo. O nosso país é um dos que mais tem pessoas que querem desenvolver empreendimentos, mesmo tendo crise, Entretanto, ainda que a quantidade de potenciais empreendedores seja expressiva, ainda não temos uma comunidade empreendedora muito fortalecida. Por quê? Porque o nosso aspecto educacional não é estimulado, então a gente não tem uma formação de família, de uma educação familiar e nem uma escolarização adequada que faz com que nós pensamos de forma empreendedora, para uma comunidade no geral, aonde eu crio possibilidades de empreender e inspiro pessoas para o desenvolvimento dessa sociedade. Esse é o papel da comunidade empreendedora. Talvez em outros países do mundo isso aconteça, mas por quê? Porque tem uma gestão política que incentiva isso. No nosso país não tem isso. Ah, professor, mas então por que você quer que a gente entenda isso? Porque parte da gente também. Eu tenho que buscar formar isso no que eu faço, ou na empresa que eu trabalho, ou no negócio que eu quero desenvolver, ou já desenvolvo, correto? Então parte disso, certo? Perfil do empreendedor social, o que é? Indivíduos que preservam os valores humanos em suas atitudes empreendedoras. Quando eu falo em valores, eu falo em saberes educacionais, entendeu? Agora, se eu tenho uma educação falha, que as pessoas não têm interesse de estudar, e eu tenho famílias que não incentivam isso também, e um governo que não estimula, e eu não estou falando do governo federal, estou falando também do estadual e do nosso estado, que é um lixo de governo, correto? E do municipal também, correto? E aí eu estou falando de todas as prefeituras, de todos os estados também, correto? Que não incentivam esses valores humanos. E aí como que vai ter atitudes empreendedoras? Esse perfil do empreendedorismo social. Outro aspecto do perfil são indivíduos persistentes que buscam estimular pessoas a terem ideias inovadoras e tomarem decisões embasadas nos valores humanos. De novo, entendeu? Então eu quero que vocês tenham isso e eu quero passar isso para vocês, Estimular, a persistência para eu entender, aprender, e formar esses valores, estimulando outras pessoas. Esse é um perfil do empreendedorismo social. Outro, pessoas empreendedoras que por meio de suas atitudes corretas estimulam outras pessoas a serem cooperadoras e conquistarem bens materiais e financeiros por meio da meritocracia, ou seja, pelas suas atitudes empreendedoras. Veja só, não somente competitiva, pessoal. Hoje a gente tem um mundo extremamente competitivo em um país onde as crianças já são formadas para ser somente competitivas e não cooperativas. Que atitude e que perfil empreendedor eu vou fazer isso? Pessoas que só pensam neles mesmos? Não. Como eu disse semana passada, eu venho trazendo, já nas nossas aulas, a gente não existe competitividade, certo? Sem cooperatividade. Uma equilibra a outra. Eu tenho que ser competitivo? Sim, mas eu tenho que ser cooperativo. Se eu for só competitivo, eu sou ganancioso, eu vou derrubar pessoas. E eu não vou crescer,
Porque toda hora vai ter um que vai me derrubar. Agora, se eu for cooperativo, as pessoas vão inspirar em mim. E aí eu vou fazer o melhor sempre. E vou incentivar as pessoas a também fazer o melhor. Ou seja, eu vou gerir o meu conhecimento de forma empreendedora, transformando o meu conhecimento nesse saber empreendedor e fazendo com que as pessoas entendam isso também. É fácil isso? Não é, mas é o que o nosso país hoje precisa. Não só o nosso país como o mundo, mas falando de Brasil, é o que precisa hoje, gente. Entendeu? Então a gente tem que começar a pensar diferente. E aí a gente entra nos verdadeiros seres empreendedores que marcaram o mundo, né? E aí eu já para iniciar e citar os exemplos desses verdadeiros seres empreendedores, eu deixo essa mensagem também de Juliano, um autor também que escreveu isso. Ó, como que é esse aspecto empreendedor? É aquele que resolve, né, assumir o risco de iniciar, desenvolver e finalizar algo. Ou seja, é o indivíduo que imagina, desenvolve e realiza o que imaginou. Então, agora eu vou passar para vocês exemplos de pessoas que fizeram isso, que fizeram esse procedimento, que começaram algo, né, desenvolveram, finalizaram. Olha que interessante. Primeiro que eu venho falar, primeiro empreendedor do mundo, se a gente for analisar para aquele que lê a Bíblia, Noé. Vamos deixar, né, não estou falando de Deus em si, mas estou falando de um ser humano, tá? Noé. Se você for olhar a história de Noé, Noé foi o primeiro empreendedor. Por quê? Porque ele fez o barco, né, um navio na época que ninguém acreditava e ele não tinha recurso tecnológico, não tinha livro para estudar e ele conseguiu desenvolver. Porque, claro, Deus deu o conhecimento para ele desenvolver, claro, só que ele também teve a capacidade, né, de acreditar naquilo, de raciocinar, de fazer com que pessoas aprendessem com ele ao mesmo tempo, porque ele não construiu sozinho isso, ele foi um líder, entendeu? Ele foi empreendedor e intraempreendedor ao mesmo tempo. Então, ele para mim foi o primeiro empreendedor humano do mundo em si, que criou algo para solucionar um problema e muitos não acreditaram, correto? E até hoje não acredita. Outro, e um empreendedor brasileiro, voador, Santos Dumont. Sensacional. Quem já leu a história de Santos Dumont vai observar que ele foi um dos brasileiros mais inteligentes, mas que o próprio país não deu valor, né? Criando a ideia do avião, se desenvolvendo outras experiências que ele desenvolveu, mas infelizmente em 1932 ele morreu de depressão. Por quê? Porque utilizaram a criação, a invenção que era para a sociedade, para desenvolver a sociedade, para utilizar para a guerra. E aí ele ficou muito triste, adoeceu e veio a óbito. Mas foi um excepcional empreendedor, intelectual do mundo, que talvez no Brasil quase não é lembrado, mas ficou na história. Outro empreendedor que a gente tem aqui, Roberto Gomes Bolanhos, né? Um empreendedor do mundo do humor, né? Que educou com humor, que não precisou falar palavrão como muitos outros aí que hoje se desenvolvem, que se falam, né, humoristas, né? Desenvolveu aí ideias e tipo baseado em besteiras, né, para fazer. Ele não, ele simplesmente fazia textos e mais textos para de uma forma criativa, empreendedora, para as pessoas se sentirem felizes naquele momento, né? Nada mais é do que ele é o Chaves ou o Chapolin, para aqueles que gostam. Aqueles que não gostam, assistam ou um dia leiam a história, que vocês vão ver o tanto que essa pessoa foi extremamente inteligente para desenvolver programas e textos. Claro, teve suas falhas, como todos, sim, mas era um excepcional. Uma pessoa que tinha uma mente brilhante no humor. Outro empreendedor que a gente tem, o professor John Forbes Nash. Esse um excepcional, né, professor. Existe até um filme que foi desenvolvido sobre a história dele, né, Mentes Brilhantes, né, que a gente nessa frase ele fala sobre um
Um empreendedor que, por meio de sua mente brilhante, deu sentido à matemática administrativa. Ninguém acreditou, todo mundo falava que ele era louco. Realmente, ele teve alguns problemas emocionais ao longo da vida, mas ele foi uma das mentes mais brilhantes na área da matemática e economia. E aí a gente fala de administrativa em si. Por quê? Porque ele estudava e desenvolvia não só para ele, mas para um todo. Né? Infelizmente, em 2015 ele veio a falecer, né, de acidente de carro, mas foi um excepcional empreendedor também, tá? Outro que esses dias eu assisti um filme sobre esse médico que era excepcional também na carreira e que é vivo ainda, né? Benjamin Salomon Carson, Dr. Ben, né? Nascido em 1951 e hoje é vivo ainda. Foi o primeiro ser humano que separou gêmeos siameses em 1987, fazendo uma operação de uma forma extremamente planejada. Mas ele acreditou na capacidade e no talento que Deus deu e ele tinha fé em Deus e ele desenvolveu, né? Não só ele, claro, ele era o líder, de uma forma empreendedora, estudando, conseguiu separar duas pessoas, né? Dois irmãos grudados pela cabeça. Isso é isso é ser empreendedor, é fazer algo de uma forma brilhante. Por isso que tem aquela frase ali, ó, um médico empreendedor que, por meio de seu estudo em neurociência e seu talento pautado em princípios religiosos, ou seja, na fé em Deus, foi e é capaz de executar milagres com a medicina. Entendeu? Isso é fazer acontecer. Ele fazia o que os outros faziam, né? Sim, mas de forma diferente. Por isso que ele era diferenciado. Foi reconhecido no mundo inteiro. Se tiverem oportunidade, assistam tanto do professor John Nash, correto? Mente Brilhante. Esse filme é muito bom também. E assistam também o filme do professor, do Dr. Ben Carson, correto? Que é também a história dele, chamado Mãos Valiosas ou Mãos Talentosas. Muito legal esse filme. Vocês vão ter uma aula do que é um conhecimento empreendedor de forma gerida para a vida. É sensacional. Por isso que são empreendedores que a gente tem que respeitar, né? Pessoas que desenvolveram, que marcaram. Esse nem se fala. Um empreendedor brasileiro campeão. A gente tem a honra de ter uma pessoa que viveu. Esse fazia as coisas acontecer e amava o que fazia. Era extremamente competitivo, mas também era colaborativo, né? Quem é? Ayrton Senna da Silva. Talvez muitas pessoas de hoje, da geração de hoje, nem sabem quem é direito, mas aquele que busca na história observar o quanto de potencial Ayrton Senna tinha, vai ver que esse era um empreendedor tremendo. E ele deixou algumas frases para inspirar nós, né? Que nem essa. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Isso é pura característica de persistência empreendedora, correto? Será que ele tinha dificuldade de dirigir no começo? Sim, né? Mas por que ele desenvolvia da melhor forma? Porque ele treinava, porque ele amava o que ele fazia e fazia do melhor, ele dava o melhor dele, coisas que talvez as pessoas não façam. E aí ele deixou uma frase que marcou o mundo também. O Brasil não precisa de mitos, o Brasil precisa de exemplos a serem seguidos. Exemplos de coragem, determinação, esperança. Precisamos acreditar que é possível vencer e é nosso dever realizar. Entendeu? Então, sensacional esse pensamento de uma forma, né, totalmente empreendedora. Infelizmente veio a falecer. E por último, eu deixo aqui a imagem de Jesus, que, né, para mim e para muitos que acreditam em Deus, foi o maior empreendedor e é atualmente o maior empreendedor do mundo, né? Um empreendedor que ensinou por meio de sua humildade pessoas a serem empreendedoras. A todo momento eles nos ensinam. Semana passada eu falei muito nele, nas aulas de liderança também falei. Se você for ler a história de Jesus na Bíblia, você vai se encantar de tão empreendedor
que ele, como ser humano, se desenvolveu no mundo. E aí, né, ele se torna, assim, o eterno e melhor empreendedor do universo. Por quê? Porque ele inspirou todos os outros que eu citei a desenvolver. Talvez muitos não acreditam em Deus. Muitas pessoas que Deus deu inteligência não acreditam em Deus. Mas Jesus foi inspirador para muitos, né? E se a gente hoje tem essa capacidade tremenda, é porque esse homem deixou um legado para nós se desenvolver como pessoa. Ele não precisava vir no mundo para aprender a ser ser humano, mas ele veio. Por quê? Porque ele amava o que ele fazia. O que ele fazia? A mudança do ser humano. Era isso. Entendeu? E é isso que a gente tem que fazer nas nossas funções. Correto? Finalizo a nossa aula com o empreendedor e o seu profissional. Né? O que é isso? O profissional empreendedor é um insatisfeito que transforma o seu inconformismo em descobertas e propostas positivas para si mesmo e para os outros. É alguém que prefere seguir caminhos não percorridos, que define a partir do indefinido, acredita que seus atos podem gerar consequências. Em suma, é alguém que acredita que pode alterar o mundo, é protagonista e autor de si mesmo, e principalmente da comunidade que vive. Esse foi uma menção também do professor Dolabella. Né? Então, o empreendedor, quando ele se torna profissional, como aqueles que eu citei, né, exemplos de empreendedores que marcou o mundo, ele é um inconformista. Né? E ele usa aquilo não para ser inconformado, para ficar frustrado ou ser rebelde, não, mas ele usa para usar o seu potencial e fazer o melhor sempre. Então é isso que a gente tem que ter essa gestão desse conhecimento empreendedor dentro desse panorama, né, do empreendedorismo, nessa realidade que a gente vive, para poder sim desenvolver o nosso potencial de forma criativa, transformando conhecimento em sabedoria empreendedora. Então, resumindo, com isso, o empreendedorismo é formar o próprio ser humano em ser humano primeiro. Por isso que eu não tenho que observar que o empreendedorismo é só para criar empresa e ganhar dinheiro com isso, não. Primeiro eu tenho que me formar como um ser humano por meio do inconformismo do meu raciocínio, do raciocínio transformado em criatividade, inovação e valores humanos, que é pautado em educação, ou seja, o profissionalismo empreendedor é tudo isso, sendo reconhecido e utilizado para melhorar a humanidade. Reparem que nessas duas aulas, ou em todas as aulas que eu passei para vocês até agora, eu não falo no aspecto capital somente. A gente não estuda administração, gestão empresarial, empreendedorismo, liderança no contexto geral, todo esse aspecto empreendedor falando de dinheiro. A gente fala em formar o profissional, formar primeiro em ser humano para se tornar profissional. Só faço isso quando eu entendo que o conhecimento ele é importante e significativo para a minha vida num todo. E isso tem que ser para vocês também. Reflitam nisso. Para finalizar, eu deixo aqui a questão da semana. De acordo com o que foi estudado, com suas palavras, defina seu entendimento sobre empreendedorismo como um todo. Fica para vocês refletir no que a gente estudou até agora e responder, né, com as palavras de vocês. Acredito que vai ser simples e objetivo. Aquele que assistir essa aula e buscar entender esse procedimento vai tirar de letra essa questão. Deixo aqui também à minha disposição para qualquer eventual dúvida entrar em contato comigo. Para resumir, a gente falou de todo esse panorama do empreendedorismo, essa nova realidade empreendedora, né? Trazendo para o nosso país, para o mundo, falando dos verdadeiros empreendedores que são excepcionais, e tem muitos outros que eu não citei aqui, porque, né, tem grandes mentes, e você e eu podemos ser pessoas que deixam um legado. Só basta a gente querer fazer com que tudo isso que a gente está aprendendo vire significado para a nossa vida e inspire outras pessoas. Essas pessoas inspiram, pessoal, vocês também podem inspirar outras pessoas. Então, para finalizar, eu deixo a reflexão da semana. Né? Muitos humanos têm conhecimento, mas poucos têm sabedoria, pois a humildade do verdadeiro ser empreendedor é o princípio
de sua humana sabedoria. Então, gente, é trazer esse conceito que a gente buscou aí nas nossas aulas, né? Principalmente essas duas últimas, né? Puxando um pouquinho aí na parte da formação de líderes, que a gente tem que buscar sim esse conhecimento empreendedor, né? Com a proposta de transformar em sabedoria, né? E com humildade. Então reflitam nisso e a gente continua nas próximas aulas, correto? Deixo aqui o meu abraço, estou à disposição para eventuais dúvidas.